Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para tecer uma reflexão acerca daquilo que é muito comum neste período de passagem de ano, né? Nesse período em que encerramos um ano e iniciamos outro. Ora, nesta época é bastante comum as pessoas fazerem promessas, fazerem planos, traçarem objetivos e metas a serem conquistados ao longo do ano novo. Ora, o ano novo renova sempre no indivíduo determinadas expectativas e ele acaba se comprometendo, por assim dizer, a fazer do ano que se inicia um ano melhor que o ano anterior. Então é muito comum o indivíduo dizer que neste ano que se inicia ele frequentará uma academia para cuidar bem do seu corpo, ele repensará os seus hábitos alimentares. É bastante comum neste período as pessoas fazerem promessas acerca do seu crescimento profissional, ingressarem em determinados cursos que vão contribuir com isso, melhorarem em suas relações interpessoais, enfim. São inúmeras as promessas que as pessoas normalmente fazem acerca do ano que se inicia. Elas tecem, elas arquitetam uma espécie de plano de vida que será concretizado ao longo do ano, mas que, e esta é uma grande verdade, normalmente são promessas que vão se esvaindo, vão perdendo o seu vício, a sua força, o seu vigor, a sua pujança, logo nos primeiros meses do ano. É bastante comum fazermos promessas acerca do ano que inicia, estabelecermos metas e objetivos que quase sempre não são cumpridos. Vejam, nessa época do ano é muito comum, por exemplo, eu que frequentei academia durante muitos anos, durante 8 anos da minha vida eu fiz natação em academia e e praticava natação de forma religiosa, 3 vezes por semana, no mínimo. E eu me recordo perfeitamente que a academia ia se esvaziando à medida que o final do ano se aproximava, e quando o novo ano começava, a academia estava cheia. Muita gente, e gente que eu particularmente nunca tinha visto ao longo do ano inteiro na academia onde treinava. E era muito comum chegar a época do ano, chegar o início do ano, às vezes eu tinha dificuldade até para encontrar uma vaga para praticar natação, né? Como eu disse, eu fiz natação durante 8 anos, continuo frequentando a academia, mas para praticar outras modalidades, né? Hoje eu pratico bastante karatê, gosto bastante, sou uma figura apaixonada por essa arte marcial, né, Kung Fu também, enfim. Mas quando eu estava na natação, eu me lembro perfeitamente como era às vezes difícil você encontrar até horários para nadar no início do ano, porque a academia estava cheia. Muita gente que decidiu começar o ano cuidando melhor de sua saúde, cuidando melhor do seu corpo, realizando atividades físicas. Entretanto, bastavam os primeiros meses do ano irem passando e
aquelas pessoas desapareciam, a academia ficando mais vazia, a academia ia se limitando a um grupo mais restrito, a um grupo menor de pessoas que praticavam modalidades físicas, atividades físicas ali. E o que é isso? Promessa de início de ano, promessa de começo de ano. Então, as pessoas fazem muitas promessas, arquitetam muitos planos que se propõem realizar ao longo do ano que se inicia. Repito, promessas que em sua maioria não são cumpridas. Porém, eu quero sobrepor a estas promessas de ano novo uma outra promessa que esta sim me parece ser muito mais viável, muito mais eficiente, muito mais construtiva e que gera no indivíduo efeitos que são percebidos paulatinamente ao longo de sua jornada. Ora, se por um lado é bastante comum fazermos promessas, estabelecermos planos, traçarmos planos e metas a serem cumpridos, realizados no ano que se inicia, entretanto, quase ninguém faz promessas para investir em si e naqueles que o rodeiam num novo dia que se inicia. Ora, é muito comum fazermos promessas que se cumprirão ou supostamente se cumprirão ao longo de um arco temporal chamado Ano Novo. Mas pouquíssimas pessoas estabelecem compromissos a serem concretizados dia a dia. Pouquíssimas pessoas fazem promessas, estabelecem metas ou objetivos para serem buscados, perseguidos, concretizados ao longo do novo dia que se inicia. Estas promessas são mais eficazes. Estas promessas são mais frutíferas. Estas promessas, me parecem, são promessas muito mais significativas, muito mais realísticas e muito mais difíceis de serem cumpridas pelos indivíduos, pelas pessoas. Ora, é até de certo modo cômodo fazermos promessas para cumpri-las ao longo de um ano inteiro. E um ano inteiro tem muito tempo. Mas por que não fazermos promessas ou estabelecermos metas e objetivos a serem concretizados, a serem perseguidos e concretizados ao longo de um novo dia? Ora, me parece muito mais pertinente, me parece muito mais eficaz eu prometer a mim mesmo que ao longo deste novo dia que se inicia, procurarei realizar alguma atividade que trará benefícios ao meu corpo, benefícios à minha saúde. Ora, é muito mais tangível, é muito mais próximo, é muito mais concreto eu me comprometer a cuidar ou melhorar os meus hábitos alimentares neste novo dia que se inicia. É muito mais tangível eu procurar
investir em conhecimento, em construir conhecimento que vai ser extremamente importante para a minha formação em todos os aspectos, não apenas para a minha formação profissional, mas também para a minha formação intelectual, para a minha formação humanística, para a minha compreensão acerca do mundo, acerca da vida, acerca da natureza, enfim. Ora, por que não me comprometer? Por que não prometer a mim mesmo construir conhecimento ao longo deste novo dia que se inicia? Por que não me comprometer em reservar um tempo para ler ao longo deste novo dia que se inicia? Ora, para cultivar as minhas relações interpessoais, para investir em minha formação profissional, ora, para concretizar outras tantas coisas que poderão me tornar uma pessoa melhor, que poderão me tornar um profissional melhor, um filho melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, uma irmã, desculpem, uma irmã melhor, um amigo melhor, um cidadão melhor. Ora, por que não, ao longo de um novo dia que se inicia, eu me comprometer a fazer alguma coisa que surtirá um efeito positivo no mundo, que amenizará de algum modo os impactos, que amenizará os impactos decorrentes das nossas ações sobre o meio ambiente. Por que não, ao longo do dia, eu buscar concretizar certos objetivos, certas ações, certas práticas, determinados comportamentos que me tornarão melhor, que me farão crescer e, quiçá, as pessoas que estão ao meu lado, que estão comigo, que cruzam no meu caminho. Ora, por que não me comprometer a ser o sentido, ou levar alguém a descobrir um sentido da vida hoje, neste novo dia que se inicia? Por que não fazemos promessas? Por que não estabelecemos, por que não firmamos compromissos em relação ao novo dia que se inicia, mas sim ao novo ano que começa? Por quê? Porque os compromissos feitos cotidianamente exigem de nós um esforço cotidiano, a fim de que eles se concretizem. Ora, como eu já disse, às vezes promessas que deverão ser concretizadas ao longo do ano são promessas vagas, que são postas no horizonte, no arco temporal, que, repito, é tempo demais, tem muito tempo dentro de um ano, e eu posso, inclusive, persuadido, seduzido por essa ideia de que um ano tem muito tempo, postergar todos os esforços que devem ser envidados para a concretização destes planos. Eu, particularmente, acho muito mais construtivo, muito mais inspirador, muito mais sugestivo, estimulador, me comprometer a concretizar algumas coisas que me trarão crescimento, e crescimento sobre aqueles que me acompanham, sobre aqueles que cruzam o meu caminho, sobre aqueles que fazem parte do meu rol de relacionamentos e outros que vão cruzando em minha vida, em meu caminho, que eu sequer os conheço ainda. Ora, por que não me comprometer a estabelecer determinados objetivos e metas
para serem concretizados num novo dia que se inicia. Porque, repito, isso vai exigir de nós um esforço cotidiano, um esforço que deverá ser empreendido, envidado dia a dia. Mas se assim for, certamente, quando chegar ao final do ano de 2026 e eu olhar para trás, certamente eu me convencerei de que o ano que se passou foi um ano muito construtivo, muito edificante, um ano muito rico em minha vida, porque foi um ano que eu procurei crescer todos os dias. Foi um ano que eu procurei, que eu canalizei minha energia para realizar aquilo aquilo que trouxe crescimento para mim, crescimento ao meu meio, crescimento à sociedade, às vezes até o país, quiçá o mundo, durante todos os 365 dias do ano. Ora, promessas que são feitas para ser cumpridas ao longo do dia a dia, ao longo daquele novo dia, são promessas muito mais desafiadoras. Por quê? Porque elas requerem que eu comece a agir desde o início de um novo dia. E nem sempre eu tenho vontade, ânimo, força para agir, para fazer, para correr atrás desses objetivos que eu estabeleci ao longo do dia. Mas isto trará um conhecimento enorme, um crescimento, melhor dizendo, enorme, substancial à nossa vida. E nós veremos ao final do ano o quanto que nós avançamos existencialmente, o quanto que nós crescemos como cidadãos, como profissionais, como pai, como filho, como irmão, como mãe, como vô, como vó, tia, enfim, nós veremos que, envidando esforços para concretizarmos determinadas promessas e objetivos ao longo do novo dia que se inicia, nós veremos o quanto que isto nos trouxe crescimento, isso nos fortaleceu, isto nos tornou seres humanos melhores. Portanto, eu estou aqui, claro, para desejar a todos vocês um feliz ano novo, mas, sobretudo, desejar a vocês um feliz dia novo. Dia novo, por quê? Porque é a possibilidade que me foi dada hoje para que eu invista em mim, invista naqueles que fazem parte do meu rol de relacionamento e concretize outros tantos objetivos que podem ser concretizados no dia de hoje. Um feliz ano novo a todos vocês e eu espero que ao longo deste ano que se inicia, o ano de 2026, vocês também possam dar as boas-vindas com todo entusiasmo, inspiração e força a cada dia deste ano novo e ver neste arco temporal, que é bem menor que o arco temporal que contempla, que compreende um ano inteiro, nesse arco temporal curto, pequeno, chamado dia, eu espero que vocês encontrem o entusiasmo, a inspiração, a força necessários para estabelecer metas a serem cumpridas nesse dia, objetivos a serem cumpridos neste dia e ao final dele, pelo menos, terem concretizado uma boa parte destes objetivos. Ora, investindo em nosso crescimento
cotidianamente nós faremos muito mais a nós mesmos do que essas promessas vagas de início de ano que quase sempre não são cumpridas. Portanto, recebamos com toda alegria este novo dia e façamos dele sim, este tempo em que eu estabelecerei objetivos que me tornarão um ser humano melhor, uma pessoa melhor, um cidadão melhor, que me tornarão gente melhor. Portanto, a todos vocês, um feliz 2020, mas a todos vocês, um feliz domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de novo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de novo, e assim ao longo dos 365 dias do ano, crescendo cotidianamente. Ao final de 2020, eu verei o quanto que eu me desenvolvi, o quanto que eu me aprimorei, o quanto que eu me aperfeiçoei, o quanto que eu me tornei um indivíduo melhor. Um forte abraço até vocês, muita saúde, que seja um ano muito abençoado sobre a vida de vocês, mas não se esqueçam, não percam as oportunidades que se apresentam para o nosso crescimento todos os dias. Um forte abraço. Se gostaram desta reflexão, não se esqueçam de deixar aí o seu like, compartilhe este canal compartilhe este canal com outras pessoas, se inscreva no canal se não se inscreveu ainda, e que nós possamos continuar juntos aqui nesse espaço ao longo de 2026, produzindo, divulgando e levando a todos vocês mais e mais conhecimento. Isso traz muito crescimento. Um forte abraço e até breve.